O famoso rei Sol herdou de sua mãe Ana da Áustria o gosto pelo refinamento e fez de Versalhes um verdadeiro exemplo da excelência artística do século XVII. A história da construção de Versalhes se confunde com a história da França, em especial no que está relacionado ao absolutismo e à Revolução Francesa. A diferença entre palácio e castelo é a seguinte: castelo vem do latim castellum, diminutivo de castrum, que significa lugar fortificado. Castelo, ou seja, château, significa igualmente residência senhorial. Quanto ao termo palácio, vem do latim palatium, nome do monte romano onde ficava o palácio do imperador Augusto, que passa a designar palácios imperiais. Enquanto residência principal do rei da França, Versalhes é considerado tanto palácio, como castelo, palais e château. Estamos no Castelo de Versalhes. Já estou indo. Luís XIV escolhe construir o castelo em Versalhes, arredores de Paris, por afeição ao retiro de caça de seu pai, Luís XIII. O castelo de Versalhes foi construído ao longo de 50 anos. A Capela Real do Castelo de Versalhes foi a última edificação encomendada pelo rei Luís XIV. Inaugurada em 1710. O Castelo de Versalhes conta com uma ópera real edificada no reinado de Luís XV. O domínio de Versalhes inclui o castelo, os jardins, os palacetes Petit Grand Trianon e o Ameal de la Reine, vilarejo da rainha, que ficou conhecido pela presença de Maria Antonieta. O rei e a rainha dormiam em aposentos separados. A eles eram atribuídos dois tipos de quartos, o de cerimônia e o quarto privado. O Castelo de Versalhes não foi destruído na Revolução Francesa, 1789, e foi transformado em um museu dedicado a todas as glórias da França, em 1840. O castelo era iluminado à luz de velas com enormes castiçais. Mencionado nos arquivos de Versalhes, que as fossas só foram instaladas em 1727, depois da morte de Luís XIV, e que antes desse período como banheiro eram usadas latrinas e também os jardins. Saneamento e higiene não eram os atributos mais fortes no Palácio de Versalhes. Até 1789, havia apenas 9 banheiros com vasos sanitários no local, todos destinados ao rei e aos seus familiares e amigos íntimos. Sendo assim, os mais de 10.000 habitantes de Versalhes tinham que se revezar entre os 300 pinicos existentes.
Quando Luís XIV se mudou de Paris, desde 1682 até a família real ser forçada a voltar à capital em 1789, a corte de Versalhes foi o centro do poder do antigo regime na França. Para viabilizar o projeto, o representante real Colbert, por volta de 1660, convocou os famosos irmãos Perrault, Charles e Claude, o arquiteto Louis Leval, o pintor Charles Le Brun e o paisagista André Lenotre, que formaram a direção das artes na decoração do castelo. O Grand Trianon é um palácio que Luís XIV construiu nas proximidades de Versalhes. O exterior do edifício é construído em mármore, de onde deriva o nome pelo qual também é conhecido, Trianon de Marbre. Atualmente está classificado como Patrimônio da Humanidade pela Unesco, desde 1979. E o detalhe da parede Versalhes é considerado um dos maiores palácios do mundo. O local tem 67 mil metros quadrados, 2.153 janelas, 67 escadas, 352 chaminés, 700 quartos, 1.250 lareiras e 700 hectares de parque. As obras de ampliação em Versalhes estenderam-se durante todo o reinado de Luís XIV e seguiram mesmo após sua morte. Foram construídos em Versalhes, durante o reinado de Luís XIV, locais como a Galeria dos Espelhos, o Grande Trianon, as alas norte e sul do palácio, a Capela Real e outras edificações. Em 1833 o Palácio de Versalhes foi transformado por ordem do rei Luís Filipe I em museu dedicado a todas as glórias da história da França. Oficialmente, como museu, tornou-se local de exposição de artigos da história francesa que vão desde o período medieval até o século XIX. Apesar disso, continuou sendo explorado como local de realização de eventos importantes do governo francês. Durante a Comuna de Paris, no começo de 1871, o Palácio de Versalhes recebeu os parlamentares franceses que haviam fugido de Paris. Poucos meses depois, recebeu as delegações da França e da Prússia, que assinaram na Galeria dos Espelhos um acordo que colocou fim à Guerra Franco-Prussiana. No século XX, após o fim da Primeira Guerra Mundial, a Galeria dos Espelhos recebeu delegações diplomáticas que realizaram a assinatura do Tratado de Versalhes.
Atualmente o Palácio de Versalhes é apenas um museu e é um dos locais mais visitados de toda a França, recebendo anualmente milhões de visitantes. O palácio permanece aberto a visitantes durante 6 dias na semana. O único dia em que não abre é na segunda-feira. Os jardins e os parques ficam abertos todos os dias. As visitas ao palácio são pagas, mas de acordo com algumas condições, os visitantes podem solicitar entrada grátis. Fora o palácio propriamente dito, há também a imensidão de jardins localizada nos fundos da mansão. Para elaborar o projeto de construção dos jardins, Luís XIV contratou André Lenotre. Essa construção arrastou-se por várias décadas e só foi finalizada durante o reinado de Luís XVI. 2 locais de destaque podem ser mencionados, o Laranjal e o Grande Canal. Baseando-se no pensamento de Descartes, que dizia que o homem deveria se tornar o senhor e dono da natureza, o paisagista André Lenotre criou jardins de Versalhes simétricos que incluíam fontes ornamentadas com água parada, e o pintor Charles Le Brun focou obras e esculturas que tinham o objetivo de celebrar o autodenominado Rei Sol. O Palácio de Versalhes permaneceu como sede da coroa francesa até 1789, quando o rei Luís XVI e sua esposa, Maria Antonieta, foram obrigados a mudar-se para Paris durante a Revolução Francesa, onde Versalhes foi ocupada pelos revolucionários e o rei e a rainha foram enviados para a prisão.